uma vergonha esse time do Corinthians. O que esses jogadores estão fazendo é uma vergonha. O Dorival hoje vai cair. Hoje é a última partida do Dorival como técnico. Muda o time, porra! Pô, tá de brincadeira, pô! Ó, o time tá morto dentro do campo! É absurdo o Memphis Depay lá com o Pedro Silveira. Sabe o Pedro Silveira, que contratou o Memphis Depay? É bem capaz desse pessoal querer contratar um treinador. São eles que vão querer contratar. E chora, Ronaldo! Se nós estamos na iminência de mais uma demissão de treinador no Campeonato Brasileiro. Pelo que eu percebi aqui, o Dorival já não fica mais no Corinthians. Bom, e parece que o Dorival Júnior ele vai cair do cavalo após uma derrota vexatória no Brasileiro e com uma campanha extremamente ridícula. Alguns torcedores do Corinthians fizeram um grande protesto. Neto, Ronaldo Giovanelli, Chico Garcia e Benja deram a sua opinião e detonaram a campanha do time do Corinthians. Confira só. Vergonha esse time do Corinthians. O que esses jogadores estão fazendo é uma vergonha. O Garro, que até outro dia a torcida falava dele, parecia o Zico. Não acerta um passe, uma bola, um cruzamento, nada, uma falta. O Dorival hoje vai cair. Hoje é a última partida do Dorival como técnico. Ele tem culpa também, o time não tá jogando nada. Mas, gente, ele olha pro banco, é Vitinho, é Pedro Raul, é esse Linga, que ele também veio passar férias aqui, Labiá, é Alan. Não tem milagre, gente. Vai sobrar pro Dorival, vai de novo. O time não tá jogando nada. Mas não tem elenco. Essas figuras aí, que ele não pediu nenhum. Então a situação tá feia, 9 jogos sem vitória. E olha, o time que jogou hoje, o futebol que jogou hoje, é cara de time rebaixado. Pegamos um time que jogou retrancado aqui? Foi. Um time que não quis nada? Não. Time que jogou bola. Pressionou no contra-ataque, foi, chutou, o Hugo Reis escorregou, gol do Bernabéi. É só isso, Ronaldo? Não é só isso. O time precisa de um choque térmico. O time precisa de alguém para chacoalhar esse time. Eu gosto muito do Dorival, ele não é o maior culpado, o Vitinho perde o gol, ninguém chuta pro gol. E a culpa não pode ser só do treinador, mas quem comanda. Agora, vamos ver o que o Marcelo Paz vai falar. Mas pelo que eu percebi aqui, o Dorival já não fica mais no Corinthians. Não tem como. Não tem mais clima pro Dorival no Corinthians. E toda vez que jogou em casa, sucumbiu. E pela segunda vez na história, perde pro Inter aqui dentro. Então, eu acho que ele não vai continuar mais. Essa que é a grande verdade. Cadeiras vazias. Como já faz mais de uma hora que acabou o jogo, a especulação é natural. Pela dificuldade das últimas rodadas, né? O empate contra o Corinthians, que a gente está mostrando na sala de imprensa aí vazia, porque especulação muito grande da saída do Dorival. A dúvida é se essa cadeira vai ficar vazia depois de hoje, né? Tá, essa dúvida. A especulação e a cobrança ela é muito grande, né? Principalmente dos torcedores corintianos, de quem acompanha o Corinthians há mais tempo, de quem fala do Corinthians nas redes sociais, pedindo a saída do Dorival. Vale lembrar que o Dorival nunca foi uma unanimidade do Corinthians, né? Antes daquela final da Supercopa, por exemplo, ele também estava sendo questionado, apesar de várias vezes aqui no fechamento a gente ter falado do que ele tinha feito com o Corinthians. Ele ficou muito tempo sem Yuri Alberto e Memphis Depay, por exemplo. Ele jogou poucas vezes com esses dois jogadores. Acrescenta o Garro também, né? Os 3 jogadores. Então o Dorival, naquele momento, conseguiu dar um jeito. No Corinthians, o título acabou segurando e dando mais paciência pro trabalho dele. Só que agora tem um longo período sem vencer. São 9 5, jogos. né? São 5 empates. 9 jogos sem vitória. E não consegue vencer. E a gente acaba de ouvir a notícia de que o Dorival acaba de cair. Por isso a sala de imprensa há tanto tempo assim, né? Caiu. Tava em reunião, caiu. Acaba de ser comunicado pelo Corinthians em nota oficial, acaba de ser publicado que o Dorival Júnior não é mais o treinador do Corinthians. São 9 jogos sem vitória, incluindo o empate com a Portuguesa, em que ele passa nos pênaltis no Campeonato Paulista, a derrota para o Novo Horizontino, e aí 7 jogos de Campeonato Brasileiro. 9 jogos sem vitória. Fica insustentável a permanência, né? Ainda mais num time do tamanho do Corinthians. É para fazer uma analogia aqui com o meu destaque que eu estava falando em relação ao Flamengo. Se não ganha hoje, por exemplo, do Santos, também ia criar um ambiente de muita pressão, de muita cobrança, pela grandeza dos dois times, mas uma sequência tão grande uma sequência tão grande, né, de jogos
sem vencer. Por mais que tenha problema e vai continuar tendo problema, independentemente do treinador que vier pro Corinthians agora, porque aí fica a pergunta, né? Quem vai dirigir o Corinthians agora, né? Porque a gente tem uma escassez aí de treinadores, mas provavelmente o interino William Batista deve ser o substituto interinamente agora do Corinthians, mas quem vai dirigir o Corinthians, meus amigos? Um time que não criou absolutamente nada, não deu um chute no gol, não deu nada. Uma vergonha, jogadores desconectados em relação ao que se pensa, e parabéns ao Internacional, que jogou muito mais que o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Dorival Júnior demitido do Corinthians, e na minha opinião, com razão. Já são 9 jogos do Corinthians sem vencer, jogando muito mal, perdeu para o Inter hoje dentro de casa, e uma coisa que o Dorival, ele precisa repensar sobre a carreira dele. Porque ele vai bem em Copas, ele foi campeão pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Flamengo em Copas, né? Copa do Brasil principalmente, pelo Flamengo, inclusive Libertadores. Mas ele faz campanhas péssimas em campeonatos brasileiros. Ele não consegue ir bem em pontos corridos e chega uma hora que isso pesa. Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa. Agora, ficar 9 jogos sem vencer, com atuações horrorosas, e sem entregar nada no Campeonato Brasileiro, Corinthians já está começando a ir para a parte de baixo da tabela, a sequência é muito fraca e, na minha opinião, realmente não tinha mais como defender o Dorival Júnior. Lembrando que esse time do Corinthians que o Dorival estava comandando é um time forte, é um time com investimento altíssimo, com jogadores caros, então não tem muita desculpa para ficar 9 jogos sem vencer e para começar a brigar na parte de baixo da tabela. É isso, é um cara que vai bem em Copas, mas que paga muito mico nos pontos corridos. Fazer uma fala, um pronunciamento, né? O clube já se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar, e por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né? 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians, e queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista, então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado, os resultados realmente não vieram, 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente, ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então é uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas. Bom, pessoal, praticamente já é o fim da linha para o Dorival Júnior. Acredito que a qualquer momento ele vai ser demitido do Corinthians. O Corinthians hoje não conseguiu mostrar o seu futebol. O Corinthians não consegue vencer no Campeonato Brasileiro. Se encontra na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos da Chapecoense, que tá ali na 17ª posição. Uma situação, cara, assim, vergonhosa, vexatória, e nada mais justo do que a torcida cobrar por mudança. O Corinthians, com tanto nome, com tanta história, vivendo um grande pesadelo no Campeonato Brasileiro. Ah, mas o Dorival Júnior, ele é um técnico que nas Copas, ele é fora da curva, sim. Mas a realidade do momento, pessoal, não é essa. A realidade é que o Corinthians tá vivendo uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. E se continuar assim, cara,
mais um ano o Corinthians ali vai lutar para permanecer no Campeonato Brasileiro. Ano passado teve aquela arrancada, o Corinthians ali conseguiu fazer uma boa campanha no segundo turno. Entretanto, cara, do jeito que tá, ou faz uma mudança e não adianta simplesmente cobrar somente o técnico. A bomba, quando ela explode não somente, ela explode mais na mão do técnico. Não é à toa que no Campeonato Brasileiro, assim, a gente vê no Brasil aqui, a gente vê técnico sendo demitido a todo tempo. E mais uma vez, cara, o Dorival Júnior provavelmente, assim, é quase 100% de chances do Dorival Júnior ele ser demitido ainda hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui às 10 horas e 24 minutos da noite e o Corinthians, a qualquer momento, pode anunciar a demissão do técnico Dorival Júnior. Como eu falei, tem que cobrar os jogadores também, eles que estão dentro de campo. Muitas das vezes o time tem a oportunidade de fazer um gol e esse gol é primordial, é essencial, é muito importante para garantir os 3 pontos e o time sair com a vitória. E muitas das vezes esse jogador, ele não é cobrado e prejudica quem? O trabalho do técnico. O Dorival Júnior tem os seus problemas, tem os seus erros? Tem. Entretanto, também tem que cobrar o elenco que não está conseguindo render dentro de campo. Comentem aqui, pessoal. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu e até a próxima.